Estamos começando mais uma resolução de exercícios de física geral 1A. Hoje o exercício 4 da área 1 da lista 1. Esse gráfico aqui que a gente está vendo mostra a velocidade de um objeto durante um intervalo de tempo. Então a questão 4 diz assim: um objeto move-se em linha reta conforme descreve o gráfico velocidade versus tempo ao lado. Esboce um gráfico da aceleração do objeto em relação ao tempo. Como a gente pode ver nesse gráfico, a aceleração não é constante. Como a gente não tem a equação de movimento do objeto, o gráfico da aceleração que a gente vai fazer vai ser baseado só nesse gráfico de velocidade, então ele vai ser só um esboço mesmo. Uma boa forma de a gente começar é identificar os pontos aqui onde a aceleração é zero. Para a gente começar a escrever o gráfico da aceleração, é útil a gente descobrir esses pontos antes. Então aqui a gente tem uma escala de tempo que vai de zero até infinito, mas no nosso referencial a gente escreveu até 5. E tem uma escala de velocidade, variando em relação ao tempo, que vai de zero até o infinito, mas que a gente escreveu só até 15. O primeiro ponto, onde a gente tem aceleração igual a zero, é aqui, no início. Porque aqui no início a velocidade é zero. Então se não tem velocidade, não tem aceleração. Então aqui a aceleração é zero. O segundo ponto, onde a aceleração é zero, é aqui, quando a gente tem um tempo igual a 2 segundos. Por que aqui é zero? Aqui nesse ponto a gente vai ter uma aceleração igual a zero, porque esse ponto vai ser onde a velocidade do objeto para de aumentar e começa a diminuir. Por exemplo, aqui no tempo 1, ele tinha uma velocidade um pouco menor que 5. Aqui no tempo 2, ele tinha uma velocidade um pouco maior que 15. Então ele tá aqui nesse trecho, a velocidade estava aumentando. E daqui para cá ela começa a diminuir. Então nesse ponto aqui, a variação da velocidade vai passar de um valor positivo para um valor negativo. E entre um valor positivo e um negativo tem o zero. Por isso nesse ponto a aceleração é zero. E o outro ponto onde a aceleração vai ser zero vai ser nesse ponto aqui no final da curva. Vai ser no tempo 4, onde a velocidade vai ser constante durante todo o restante do movimento, pelo menos até onde a gente tem informação do movimento. Então a gente já pode começar a construção do gráfico da aceleração. Então a gente tem aqui o eixo que representa o valor da aceleração. E um eixo que nos dá uma escala de tempo, durante a qual essa aceleração vai variar. A aceleração vai variar em função do tempo. Então, agora que a gente descobriu os pontos que a aceleração é zero, a gente desenha aqui a escala de tempo que a gente vai considerar, que no caso vai ser de 0 até 5 segundos. Vamos aumentar um pouquinho aqui o eixo do tempo. A gente pode demarcar aqui os 5 segundos. Então, quais são os pontos que a aceleração vai ser igual a zero? Quando o tempo for igual a 0 segundos, quando a nossa marcação de tempo for igual a 0 segundos, depois quando o nosso relógio marcar 2 segundos, e quando eu digo o nosso relógio, eu digo o relógio associado ao referencial
de quem observou esse movimento aqui, que foi descrito nesse gráfico. E o terceiro ponto em que a aceleração vai ser zero, vai ser no instante 4 segundos, em relação àquele relógio. Então tá, o que a gente sabe agora é que a curva que descreve a aceleração desse movimento aqui tem que passar por esses pontos que a gente marcou em verde. Ou o gráfico da aceleração tem que cruzar esse eixo do tempo 3 vezes. Uma no 0, no 2 e no 4. Agora, se a gente for analisar cada intervalo de tempo, por exemplo, começando entre o intervalo de tempo entre 0 e 1 segundo. Entre 0 e 1, a gente tem uma variação positiva da velocidade. Ela vai de um valor 0 para algum outro valor próximo de 5, o que significa que a gente teve uma aceleração positiva. Então, a aceleração variou de um estado 0 para algum valor positivo. Então, aqui a gente tem uma variação positiva da velocidade e, consequentemente, da aceleração. Se nesse intervalo a gente teve isso, o que a gente teve no segundo intervalo? A gente sabe que entre o segundo 1 e entre o segundo 2, a aceleração do objeto teve que passar de um valor positivo para 0. Então, a aceleração do objeto entre o segundo 1 e 2 teve um valor máximo positivo e depois ela começou a diminuir até que chegou em 0. Então, a gente tem um valor máximo aqui. A gente tem uma inclinação maior também, porque você teve uma variação maior da velocidade. E depois desse aumento, você tem uma aceleração rapidamente indo para 0. Depois, o intervalo de tempo entre o segundo 2 e o segundo 3, a gente tem uma variação negativa da velocidade. Aqui no gráfico da velocidade, a gente vê que ela passa de um valor maior para um valor menor. Então, se teve uma variação negativa da velocidade, ela diminuiu. Então, a aceleração do objeto aqui nesse trecho é negativa. Uma aceleração negativa diminui a velocidade do objeto. Aqui no gráfico da aceleração, o nosso desenho tem que ser representado abaixo do zero, aqui no eixo da aceleração. A gente pode dizer que teve uma inclinação menor aqui, porque a variação de velocidade é menor do que no trecho anterior, e os dois trechos, assim como todos os outros, têm a mesma quantidade de tempo. Então, essa inclinação menor aqui e abaixo do zero em relação ao eixo da aceleração nos dá uma aceleração negativa. E agora, no trecho que corresponde ao intervalo de tempo entre o segundo 3 e o segundo 4, a gente tem uma aceleração que faz com que a velocidade do objeto passe de um valor maior para um valor menor. Aqui no instante 3, ela tinha um valor aproximadamente de 10 metros por segundo. E no instante 4, ela tinha um valor um pouco menor. A aceleração diminuiu a velocidade, então é uma aceleração negativa. A gente ainda vai ter uma aceleração negativa, mas que está passando de uma aceleração com um valor negativo para zero. Então ela sai de um número negativo e vai para zero. E no último trecho, que é entre o segundo 4 e o segundo 5, a gente tem uma aceleração nula, porque nesse trecho aqui a velocidade não muda, ela continua a mesma no instante 4 e no instante 5. Então, nessa última parte aqui, a gente vai ter uma aceleração nula. Agora, se a gente pegar esse gráfico da aceleração e considerar os extremos de cada intervalo e tentando deixar a curva da aceleração, e quando eu digo curva, eu digo a descrição dessa aceleração em função do tempo, se a gente tentar deixar ela o mais próximo da realidade, a gente pode melhorar um pouco o esboço suavizando aqui
esses encontros entre os intervalos de tempo. Então aqui embaixo eu tenho uma cópia daquele gráfico da aceleração ali em cima. E agora eu vou dar um zoom aqui, vou dar uma acelerada no vídeo e fazer uns retoques aqui, uma melhorada aqui nesse gráfico para deixar mais próximo da realidade. Então aqui a gente tem desenhado em azul um gráfico da variação da aceleração em função do tempo, um pouquinho melhor que esse aqui em verde. Mas isso aqui é só considerando os extremos ali, onde a gente não vai ter uma mudança abrupta assim de aceleração de um valor positivo para negativo. Na realidade a gente tem uma mudança mais suave, como está aqui no gráfico em azul. Espero que tenha sido útil, obrigado por assistir e até mais.